Começamos mais um Altos Papos. Você pediu, estava realmente faltando, você tem toda a razão. Falamos de vários assuntos e cadê o esporte? Como que a gigante das corridas não ia falar dos esportes? Corremos atrás, improvisamos, estamos aqui com um time de primeira para falar justamente a respeito desse assunto. A importância do esporte, que interliga diretamente com os pilares da APAI. Esporte é saúde, esporte é educação, esporte é lazer e esporte é também interação social. Lembramos que nós estamos transmitindo através do Facebook. Você pode enviar suas perguntas aqui para serem feitas aos nossos convidados. As pessoas presentes, pessoal do Passeio Cultural, chegaram bem? Sejam bem-vindos. Também estão abertas aqui as perguntas para vocês e as pessoas também que estão aqui visitando, passando pelo pavilhão azul aqui da Bienal do Livro, no Espaço J, no nosso estande, também podem se chegar aqui e participar da nossa conversa. Eu começo rapidamente apresentando os nossos convidados. A Fabiola Schwartz, que está aqui à minha esquerda, ela é cardiologista da Maratona do Rio, especialista em medicina do exercício. Paulo Henrique Carvalho, aqui do meu lado direito. Paulinho, como é conhecido, todo mundo chama de Paulinho mesmo, né? Posso chamar? Pode chamar. Pois é, o Paulinho, ele foi um introdutor do Run Indoor. O que é isso? É você praticar a corrida em espaços fechados, às vezes muito necessário, principalmente para quem é atleta, às vezes chove, algum outro problema também, a gente pode desenvolver. Ele é que trouxe essa técnica aqui para o Rio de Janeiro e ele vai conversar conosco. Nós temos também a Márcia Narlock, não ia falar uma velha conhecida, mas não posso fazer isso, porque ela não envelhece nunca. Meu Deus. Sempre com cara de garota. Então, uma habitual conhecida do associado da APAI, que ela participa aí de vários projetos nossos da APAI. A Márcia é atleta olímpica, tem 2 títulos pan-americanos, São Domingo e Rio de Janeiro, e 4 Olimpíadas. Nós preparamos até um vídeo, né? O vídeo vai ser liberado agora, já está pronto tecnicamente? Então vamos falar, o vídeo mostra justamente um momento emocionante da vida da Márcia. Essa não é a sua vida, mas a gente vai emocioná-la com esse vídeo. É isso aí, parabéns a Márcia Narlock. A Márcia, vamos abrir então. Por enquanto foi só o aquecimento, né? Então vamos abrir, dar a largada oficial agora dos Altos Papos. Começamos com a Márcia, nada mais justo aí, através do vídeo. Márcia, te emociona até hoje assistir esse vídeo? Primeiramente, aí, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu acho que você rever uma vitória como essa, assim, não existe emoção maior. Como eu estava falando aqui para o meu amigo, todo o tempo que eu treinava, eu nunca pensava na Márcia. Eu sempre pensava assim que a vitória vinha para as pessoas que sempre estavam torcendo para mim, que sempre estavam me assistindo. Então, todos os treinamentos que eu fazia, eu sempre pensava no momento da prova que as pessoas queriam aquela vitória minha, queriam que eu ganhasse. Então, os treinamentos seriam muito, muito mais dedicados à minha parte. Eu acho que, se eu falar dessa vitória, acho que foi uma das principais vitórias da minha carreira. Eu acho que foi muito
Foi muito emocionante, porque eu tinha acabado de vencer a maratona de Porto Alegre uma semana antes, e quando você vai logo seguida para uma outra prova, você vai meio que desacreditada, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Mas eu acreditava pelos treinamentos que eu tinha feito. E acabou que eu fui para essa prova e consegui, assim, a cada quilômetro ia me superando, e quando eu vi, eu já estava próximo da linha de chegada para conquistar essa grande vitória. Eu acho que é uma emoção muito grande viver o esporte dentro de... Pois é, e o legal do esporte é que, embora a Márcia ainda pratique seus exercícios regularmente, participa também, ela também semeia o esporte, né? Lembrando que hoje a APAI participou da corrida Sou Carioca, praticamente deu a APAI em tudo na etapa Porto Maravilha. Você tem ideia? Dos 5 primeiros lugares, 4 da equipe da Márcia e Filé. Então, parabéns aí, palmas para a Márcia. Ela continuou exemplificando, dando frutos aí da sua carreira, da sua atuação. Então, parabéns, Márcia. Exatamente, André. É importante que existiu uma carreira de Márcia Narlai como atleta e hoje existe uma continuidade da Márcia dentro do atletismo, né? Não correndo, mas tentando mostrar para as pessoas a importância da atividade física na vida de cada um. Eu acho que hoje, quando a gente se fala em atividade física, a gente se fala em saúde, né? Então, uma está ligada à outra. E hoje a APAI tem isso. Além de oferecer esse número de provas quase todos os finais de semana, ela também tem um benefício muito importante, que ela oferece vários polos em vários bairros do Rio de Janeiro e cidades também próximas. São 27, Márcia. Eu contabilizei, são 27 polos. Onde os associados têm... podem ir a um desses polos mais próximos. Agora eu vou fazer casa, uma né? pegadinha com você. Você sabe quantas corridas a APAI tem programada até o final desse ano? Chuta. Ou sabe? Inúmeras. Não, são inúmeras. Eu não sei o número 45. Total, eu ia falar quase 50. Não é à toa que nós somos conhecidos como o gigante das corridas. Agora eu introduzo aqui no assunto a Fabíola Schwartz. Fabíola, eu queria saber. A Márcia falou de que esporte é saúde. Agora, quando que o esporte não é saúde? Quando você não está bem de saúde, você não está preparado para a carga de esporte, a carga de exercício que você vai desenvolver. Bem, geralmente fazer exercício é mais seguro do que não fazer. Certamente. Né? O sedentarismo mata mais do que fazer uma atividade física, ainda que em alta intensidade e ainda que sem avaliação médica. Mas devemos encorajar as pessoas a fazer avaliação médica, porque os riscos estão relacionados à história na família, de alguma doença cardíaca, ou a presença de alguns fatores de risco, como doenças, hipertensão, diabetes, e provavelmente muitos dos associados têm algumas dessas doenças. E o curioso é que essas doenças que podem resultar em algum problema, elas melhoram com o esporte. Então, é só a questão do acompanhamento médico mesmo, Exatamente. Né? A avaliação médica vai tentar detectar quem tem mais risco e evitar que aquela pessoa tenha algum evento cardíaco ou, por exemplo, um AVC, né, que é um evento cardiovascular. As doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no mundo. Sabe que o sedentarismo foi crescendo com a urbanização, né, das cidades. Esse fenômeno aconteceu no Brasil e no mundo todo. E com isso o sedentarismo aumentou. E com isso também as doenças crônicas aumentaram em prevalência. As pessoas vivem mais e têm mais hipertensão, diabetes, acabam fumando. Então, hábitos ruins de saúde, se não associados à atividade física, podem levar a uma doença cardiovascular, a um desfecho como infarto e AVC. Pois é, eu vi aqui que os problemas cardíacos são responsáveis por 90% das mortes súbitas durante práticas de exercício. Isso poderia ser evitado com acompanhamento médico, pelo menos diminuir esse índice, não? Isso. Para a gente identificar quem tem mais risco, idealmente fazer uma avaliação médica antes de começar a atividade física. Até que o próprio médico, se for um médico especialista em exercício como você, ele pode, inclusive, te dizer, olha, a sua necessidade é esse tipo de esporte, né? Pode indicar também uma modalidade adaptável para a característica e a condição
física de saúde daquela pessoa, né? Exatamente. E também adaptando ao que mais a pessoa gosta. Corrida é super popular, mas talvez tenha alguém assistindo que não goste, que não se interesse, mas gosta natação, de dança, né? gosta de natação, gosta de caminhada. Enfim, o ideal é não ficar parado. Você falou em dança, a gente tem aí a dança de salão, que não é só o baile, não, 2 vezes por ano. A gente tem também espaços de dança espalhados. Você pode acessar no nosso site que dança também é um esporte. Agora, eu fiquei numa dúvida aqui. Desculpa a minha ignorância. 90% das mortes súbitas durante a prática do exercício, problemas cardíacos. Eu achei que tudo de morte súbita era cardíaco. Quem são esses outros 10%? Se um vaso se romper no cérebro, por exemplo, se tiver um traumatismo craniano grave, uma ruptura da aorta, coisas súbitas. A maioria pode ser detectada com avaliação médica. E aí você pode me perguntar, e os atletas de ponta, basquete, futebol, que tem mal súbito em campo? Muitos deles já tiveram diagnóstico, isso eu estou falando de atleta de elite, já tiveram diagnóstico, já foram desaconselhados muitas vezes, né, pelos médicos dos seus times, e eles decidiram jogar. Mas aí é difícil, né, você largar um sonho, uma vida, uma carreira, não é o correto, mas eu fico imaginando a situação deles. Você imagina, você está lá, né, um grande sucesso, um grande jogador, tem toda uma torcida, tem todo um grupo atrás de você. Vários milhões, né, por mês. Exatamente, então, tem toda essa pressão, né? Mas imagina, para a população normal, é comum, acho que é mais fácil decidir. Você quer viver ou você quer continuar na sua profissão? Quer trocar de profissão? Então, se ele vive no esporte de alto rendimento, aquilo pode representar a morte para ele, o final de uma vida, e final de ser arrimo de família também. Pois é, aí entra em umas questões humanas, a nossa Michelle Adum pode até explicar melhor, é o caso do piloto de Fórmula 1, que também corre um risco, que não é um risco de saúde, mas corre um risco que faz parte da profissão dele, o risco de um acidente, que também é um risco considerável, né? Isso que a informação é super importante. E aí, depois de uma avaliação médica, pode ter um aconselhamento por interromper uma atividade de alta intensidade e ele fazer atividade adaptada, esportes que tem menos carga, de menos intensidade. Né, para nós, leigos, amadores, fica mais fácil adaptar para um outro. Agora, para um atleta é muito mais complicado, né? Vocês convencerem isso. Você já passou por isso? Você chegar um atleta lá no seu consultório, ele disser, eu vivo disso, isso é a minha vida, eu treinei a vida toda, e você dizer que ele não pode? Como é que é essa reação? Difícil de compreender, mas Imagina. quem tem a veia da competição e quiser acatar, vai competir em golfe, em arco e flecha, em outras atividades que não vão oferecer risco de vida para ele. Mas a decisão, no final das contas, é do indivíduo. A gente qualifica ou desqualifica, né, para atividade física. E a realidade mostra que quem não quer escutar um não, vai atrás de outra avaliação até achar alguém que libere. Mas essa não é a melhor decisão. Certamente que não. Eu vou aproveitar o Paulo Henrique, eu vou voltar com vocês, é claro. Eu vou o Paulo Henrique Carvalho, o Paulinho. Paulinho, a Márcia está falando do treino, a importância do treino. E a Fabiola Schwartz está falando para a gente da importância de você ter a qualidade desse treino, um acompanhamento. Você trabalha e foi introdutor do Run Indoor. Vamos traduzir isso para o português. Corrida num espaço fechado. Dá para ser essa adaptação? Dá para fazer. Então vamos lá. É mais fácil você que pratica esse tipo de exercício num espaço desse, você monitorar a questão de saúde, a questão do condicionamento físico naquele momento e também você driblar, às vezes, problemas climáticos para você poder manter esse exercício? Sem dúvida, dentro de um espaço onde você tem temperatura controlada, onde você está o tempo inteiro controlando as expressões de quem está fazendo atividade, onde você tem a possibilidade de monitorar 100% o esforço que essa pessoa está fazendo, você pode conseguir detectar um pouco antes e, de repente, prevenir alguma coisa. Até um próprio socorro mesmo, né? Mas o mais importante, como a doutora Fabiola já falou, é justamente esse acompanhamento. Ter avaliação médica, ter a avaliação enviada para um profissional gabaritado para montar esse treinamento e através da carga de treino e a continuidade, que é a coisa mais importante. Hoje em dia a gente vê aí muitos atletas de final de semana, isso também é bastante arriscado, tanto na questão cardiovascular quanto na questão músculo-articular. Então, o importante é que tenha um
bate-papo e um acesso entre o médico que está fazendo essa avaliação, indicando atividade física para o paciente, e esse paciente que vira um cliente ou um aluno de um profissional, dando esse respaldo para dar continuidade na melhor possível o treinamento. Porque, Márcio, inclusive, às vezes, não vocês atletas, mas um corredor que não é, digamos, profissional, ele às vezes quer passar para uma outra etapa, de 5 quilômetros para 10 quilômetros. Não é assim. Tem todo um preparo para isso, não? Exatamente. Muitas das vezes aquela motivação, aquela ansiedade dele, aquela vontade de achar que dá para fazer uma prova mais longa, ele acaba ultrapassando os seus limites. Eu acho que não é por aí. Eu acho que você tem que começar devagar. Existe, como mais que nunca o professor Paulinho ali acabou de falar, uma adaptação do treinamento. Você treinar para uns 5 quilômetros, você tem que fazer um treinamento adequadamente para depois você fazer uma prova de 10 quilômetros, porque senão aí você pode ter algumas sérias lesões musculares. Doutora, essa modificação, as pessoas às vezes não detectam, ela acha que já está. Quando você passa de uma etapa para outra, é bom também fazer uma reavaliação médica? Quais são os principais grupos de risco que merecem reavaliações a cada ano? Basicamente é isso. O volume de treino ou a intensidade, né, de moderado para alta intensidade, também depende disso. Então, se tem histórico na família, se tem alguma dessas doenças que a gente conversou, e a qualquer momento, se tiver algum dos seguintes sintomas: dor no peito, sensação de desmaio ou desmaio, taquicardia, mal-estar, uma sudorese fria, uma sudorese desproporcional ao exercício, em qualquer momento isso a pessoa deve buscar atendimento médico e buscar investigação. Certo. Aqui chega a pergunta, não direcionou, então acho que podem ser a Márcia e a doutora, que estão diretamente ligados ao assunto. Qual a importância para os associados inscritos nos nossos polos de treinamento acima de 40 anos de realizar exames cardíacos para os exercícios físicos e também as possíveis corridas? Quem fez essa pergunta? Tá bem? Então já foi, mas fica aí, fica Sim. valendo. Acima de 40 anos, aumenta a prevalência dessas doenças. Então, super importante ter avaliação médica, sim. Se você não tem histórico na família, não fuma, não sente nenhum dos sintomas que eu falei, a corrida em moderada intensidade pode ser iniciada com segurança. Mas para aumentar o treino, para aumentar a carga de treino e para você continuar a corrida com segurança, é importante buscar avaliação médica, sim. A partir dos 40. Aí chega uma pergunta pelo Facebook, faltou um nome aqui. Próximo pessoal pode esquecer de botar o nome. É aconselhável correr provas todo final de semana ou é importante escolher e alternar? Aí entra no parecido com o atleta do final de semana que ele falou, né? Não, não é indicado. O indicado é que se faça no início do ano um planejamento, escolha provas-alvo e dê pelo menos 2 meses entre uma prova escolhida para uma seguinte prova. Ok? E se for 5 quilômetros, a pergunta da Bianca Martins, que participa das nossas corridas também. O que acontece? Essa escolha e essa programação vai independer da distância escolhida, porque sempre a pessoa que está escolhendo uma prova, ela vai querer dar o máximo naquela prova. Então, na realidade, a semana anterior à prova, ela tem uma preparação e vamos dizer assim, uma diminuição na carga de treinamento para aquela prova que está vindo. Na semana seguinte, ela tem também uma diminuição em função da recuperação do esforço que ela fez naquela prova, porque todo mundo, quando entra numa prova, quer fazer seu melhor resultado. Então, não é indicado, independente da distância escolhida, que se faça provas em finais de semana seguidos. Olha, disseram que a gente está muito formal aqui, então vamos descontrair isso aqui. Vamos lá. Vamos botar na prática. Fazer o nosso momento Globo, ou seja, aquele de perda de peso, ou aquele que você transforma alguém num atleta ou num dançarino. Vocês conseguem fazer um milagre comigo, não vou falar a idade, mas acima dos 40. A senhora consegue com a parte de saúde, ele com a parte de treino e a Márcia com treino motivacional. Vocês conseguem que eu, que nunca participei de nada, em quanto tempo eu conseguiria participar de uma prova? Nunca, né? Não, claro que conseguiria. O que vai depender? Você vai ter que primeiro escolher uma prova que você vai ter que fazer. E você provavelmente não está saindo do zero. Pode ser de 500 metros. Você já tem... 500 metros é muito pouco. Vamos escolher aí uma corrida de 5, 6 quilômetros.
Mas você já tem provavelmente o importante, é entender qual é a pessoa que está chegando para alcançar esse objetivo. São duas abordagens totalmente diferentes. Uma pessoa que sempre foi ativa, desde a infância, adolescência, e hoje ela chegou na fase adulta e continua ativa. Com relação a uma pessoa que foi uma criança inativa, uma criança obesa, um adolescente inativo, um adolescente obeso, e chega agora na idade adulta e quer fazer uma atividade. Então, são duas condutas totalmente diferentes que vai ter que se ter. Então, dá para se fazer a conduta dos dois conseguirem fazer essa prova. Cada um dentro da sua realidade, e aí a gente vai escolher uma prova, traçar um planejamento para você chegar com o menor risco possível de se machucar durante esse percurso. Agora, passando para a parte técnica, para a parte da saúde. Dá para fazer esse milagre comigo, doutora? Dá. Agora, vai depender a velocidade, né? O tempo que você vai conseguir fazer a prova que o professor vai... Sim. Que eu vou te liberar para atividade moderada ou intensa, que vai depender daquela avaliação médica. Vamos lá, Márcia, tu consegue fazer esse milagre, me fazer correr, Márcia? Com certeza. Será que na Bienal de André, 2017 eu já venho aqui com uma esteira? 2019, daqui a 2 anos eu já posso botar uma esteira aqui e correr? Com certeza, como o Paulinho acabou de falar, é tudo um planejamento, é tudo uma meta, o que você quer alcançar, quando que você quer fazer essa prova, e eu acho que é um tempo. Aí acho que entra a parte cardíaca, por exemplo. Vamos aproveitar, já que eu me botei aqui na berlinda. Eu faço muito exercício físico em academia. Carrego pesos que eu não consigo imaginar que eu seria capaz daquilo. Mas eu não consigo correr, gente, daqui no estande do lado. Ou seja, aquele exercício que eu faço não serve para nada para a parte de, digamos assim, de resistência? Não, na realidade o que acontece? Existe a especificidade da atividade que tem que ser levada em conta. Não adianta você achar que você está fazendo um treino de força com eficiência e que você vai chegar, vai botar lá uma esteira, ou então vai sair correndo na rua e vai conseguir correr 5 quilômetros. Não funciona dessa forma. Sem dúvida, se você faz um treinamento de força, você está muscularmente e articularmente mais preparado para aquela sobrecarga da corrida que vai acontecer. Agora, você tem que fazer uma adaptação e um treinamento gradativo para poder conseguir correr esses 5 quilômetros. Senão não vai conseguir. Esse treinamento, Paulinho, ele é mais físico mesmo ou ele é mais psicológico? Porque eu estou acostumado, eu me sinto à vontade, fechado naquele espaço, onde eu não estou competindo com ninguém, ninguém está me olhando de certa forma. Se não tiver alguém correndo do teu lado, se tiver correndo alguém do teu lado e você for competitivo, você vai querer acelerar a esteira. Não, mas eu não me habilito a competir com essas coisas, não. Sei que eu vou perder. O importante é participar. Márcia, pergunta aqui, não deixaram o nome. Quem foi que fez, hein? O que te levou a fazer atletismo? Quem foi que fez a pergunta? Quem? Senhor? Tá aqui atrás? Não, não tá não. Custódio, seu Custódio. Márcia. Boa, seu Custódio, mais conhecido como o Grande Pereirinha, lá do Bosque da Barra. Para quem não conhece, um dos grandes corredores aí também. O que me levou a fazer atletismo? Uma ótima pergunta. Comecei a correr do nada e, de repente, eu sonhava na minha cabeça que eu poderia ser uma grande atleta. Mas, para mim ser uma grande atleta, realmente eu ia ter que passar por vários obstáculos. E assim eu dei início, mas as coisas foram acontecendo ao longo dos anos. Obstáculos da vida, né? Não corrida de obstáculos necessariamente. Obstáculos da vida. E quando eu senti realmente que a partir do momento que eu comecei a me dedicar mais, que eu poderia chegar a um atleta de alto nível, aí sim que eu passei a treinar cada vez mais. Mas se eu for explicar como o atletismo entrou na minha vida, eu nem sei. Entrou, eu comecei a gostar muito, eu comecei a me dedicar muito, e realmente, quando eu vi, eu já estava dentro de uns Jogos Olímpicos. Pois é, eu vou estender aos nossos outros convidados a pergunta. Paulinho, como é que a atividade física entrou na sua vida e como é que que momento você falou, bem, isso não é só um lazer, isso não é uma atividade física, eu vou usar isso como a minha vida profissional? Bom, na realidade, a corrida e a atividade entraram na minha vida porque eu fui um adolescente obeso, gordinho. Então, foi com o objetivo de emagrecer que eu comecei a fazer atividade física. E aí eu comecei a caminhar com corrida, e comecei a evoluir, e aí gostei. Na realidade, a gente fala muito que tem o bichinho da corrida que pica a gente, e a gente passa a gostar muito.
Hoje em dia eu não consigo ficar sem correr. Eu queria entrar nisso. Eu vou passar aqui para a Fabiola também essa mesma pergunta. Eu já descobri quem vai me ajudar a perder a barriguinha. Mas, Fabiola, como é, mas depois eu já vou encaminhar outra. Primeiro, para a gente encerrar essa, como que você, cardiologista, você resolveu se especializar justamente na medicina do exercício? Que momento? Você pratica exercício também? Pratico, mas eu devia praticar mais. Né? A doutora sempre recomenda mais, né, para a Fabiola, né? Mas eu me interessei em estudar a medicina do exercício ainda, acho que depois de formada, eu fiz residência de medicina de família. Pelo exercício, me interessei por doenças cardíacas, fui fazer cardiologia e depois medicina do exercício. O exercício trata a maioria das doenças. Muitas vezes, não só, mas também com remédios. Mas exercício é usado para tratar doenças reumatológicas, doenças do pulmão. Exercício é ótimo para asma, por exemplo. Então, a gente tem os idosos que sofrem muito com doenças articulares. Os exercícios podem ser um aliado, desde a prevenção até o tratamento. Então, exercício é a pílula que devia começar número 1 na prescrição médica e depois os remédios, se tiver necessidade. O Paulinho me deu uma ótima ideia aqui, que eu ia falar depois, mas aí ele já me lembrou e já nos editou aqui de uma maneira exemplar. Ele falou quando ele fica sem fazer exercícios, ele se sente mal. Eu também, eu tenho abstinência. Quando eu deixo de ir um tempo à academia, eu fico muito mal fisicamente. Até febre eu já tive em períodos em que eu passei. Existe mesmo essa abstinência de esporte, quem pratica todo dia, seja que modalidade, corrida, ou uma academia, ou uma natação. Quando você para subitamente, essa abstinência existe no corpo, doutora? Isso é um processo químico, né? Um processo bioquímico no cérebro. A gente libera neurotransmissores, endorfina, serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, você imagina alguém que está com os níveis altos e para a atividade subitamente, isso pode realmente causar tristeza, depressão, ansiedade. Tudo, melhora tudo. Até o amor a gente ama mais quando pratica exercício, não é, Márcia? Melhora a autoestima. Sim, melhora muito. Acho que digo, atividade física, o esporte, ele melhora tanto a tua autoestima que você passa assim até os teus olhos, teu rosto brilha muito mais. Você já sentiu essa abstinência com algum período da sua vida que você não pôde, teve que interromper os exercícios? Eu concordo com o Paulinho. Hoje, como eu falei para ele, eu corro um dia sim, um dia não. Claro que não posso correr todos os dias, mas para mim isso é um vício, mas é um vício saudável. Eu não consigo deixar de correr na minha vida. Eu acho que isso virou como se fosse uma droga, né? Mas uma droga saudável. Boa, né, Paulinho? Mas a endorfina, de certa forma, explica, né, doutora? Primeiro que, né, eu fui atleta, então essa endorfina está dentro de mim. Eu só libero correndo. Eu acho que se você não conseguir liberar, eu acho que você vira um estresse dentro de você, exatamente. Né? Então, e essa dose isso é muito importante. De endorfina, doutora, ela diminui com a idade ou não? Se você continua praticando? É proporcional à atividade física que você faz, ou quanto prazer que aquilo te gera. Então, por exemplo, se a Márcia correr até os 99 anos, ela vai conseguir certamente, porque a Márcia não envelhece, sempre com essa cara. Se ela correr, a endorfina dela vai estar sempre em grande produção, né? Exatamente, sendo produzida. E se por algum acaso ela não conseguir fazer o mesmo volume de treino com a idade, ainda assim ela terá endorfina ao longo do dia, da semana, enfim. Porque o metabolismo muda com a idade, mas a endorfina vai estar lá. Liberação de neurohormônios vai estar lá. E aí eu vou dar uma dica para quem fuma. Normalmente quem não deveria, né, doutora? Não deveria, mas quem fuma e tem dificuldade de abandonar o vício, pode pensar em trocar. O que o cigarro faz, que dá algum conforto temporário, diminui a ansiedade a um companheiro, pela atividade física. Ele vai ter uma fonte de endorfina, uma fonte de felicidade, de tranquilidade, que vai fazer muito bem à saúde e abandonar o cigarro, que ele faz só mal. Paulinho, tem como eu ser um atleta e fumar? Vai ser difícil, porque a sua performance vai estar sempre abaixo do que poderia estar se você não fumasse. Com relação ao que a Márcia falou, ela hoje, depois de já ter terminado a carreira dela de atleta, continuar fazendo atividade física é bastante interessante, correndo. Porque o que a gente costuma ver normalmente são ex-atletas que param a sua carreira de atleta e caem num sedentarismo muito grande.
E isso também é ruim, muito ruim psicologicamente, porque a pessoa sempre foi ativa, fez atividade física e ela, de repente, num determinado momento da vida dela, ela para totalmente. É como aposentadoria, né? Se você trabalhou uma vida inteira, mesmo num outro tipo de atividade, você, para parar, você tem que achar outros propósitos para sua vida, porque se você para abruptamente, de uma forma abrupta, é claro que a sua vida perde um sentido depois, né? Você tem que ir adaptando. Com o esporte, acho que é a mesma coisa, não? Exatamente, é uma mudança. Você sabe que enquanto você é atleta, você está ali na vitrine, nos olhos das pessoas. Mas sabe que isso é tudo uma passagem. E como o Paulinho falou, a gente vê N atletas aí que encerraram a carreira e hoje com problemas sérios de saúde, porque passam a comer como comiam, a comer muitas coisas erradas, e aí vem os problemas que realmente não fazem mais a aquilo. Márcia falou ali que ela hoje treina dia sim, dia não. Só que ela não está falando a verdade. Ela corre todos os dias, porque além de praticar os exercícios, ela corre atrás de 2 gêmeos o dia inteiro. Então ela não para. Então, na verdade, exercício é todo dia. Realmente, hoje eu tenho uma atividade extra, que são o Miguel e o Lucas. É uma maratona, mas uma maratona diferente daquela que eu fiz a minha vida toda. Mas é um amor diferente, é um carinho diferente. Eu acho que eu estou muito feliz com os dois. Mas não deixa a minha corridinha de lado um dia sim, um dia não. Pode deixar, menina. O Paulinho trouxe aqui o exemplo dele, da infância, o que o levou ele a correr, a perda de peso. Está mais que óbvio de que exercícios físicos ajudam a perda de peso. É claro, algumas modalidades, algum tipo, mais do que outros, mas todos praticamente ajudam nessa queima de calorias. Agora eu queria entrar num outro problema que a humanidade, além da obesidade, também vem enfrentando muito, que é o problema de sono, as doenças de sono. Exercício ajuda a controlar isso também? O exercício ajuda, mas o sono é extremamente importante, inclusive como reparação do treinamento da semana, do dia anterior. A gente percebe muito que o atleta ou o aluno que, porventura, não consiga dormir bem, ele não consegue manter o padrão de rendimento durante muito tempo. E até mesmo os músculos, né? É mito de academia ou é verdade que se você não descansar aquele músculo no dia seguinte, aqueles músculos que você exercitou, ele não cresce absolutamente nada? Não, não é mito. Na realidade, o que acontece é o seguinte, a recuperação também faz parte do treinamento, tanto na parte muscular localizada quanto na parte cardiovascular. Então, tem que ter intervalo entre os treinos, não tem que treinar todo dia, não tem que treinar intensidade alta sempre, tem que ter o treino regenerativo, o treino leve, isso faz parte do processo de treinamento. Pois é, vamos puxar a orelha da Renata Martins? Pois é, a Renata está dizendo o seguinte, através do Facebook. Faço atividades de segunda a sexta. Aí pensa, sábado ela não faz. Não, ela dança aos sábados. E aos domingos ela corre. Ou seja, não devo continuar? Ela pergunta. Tem que ter um dia para descansar, filha. Pelo amor de Deus, não. Posso dar um pitaco aí? Dá, sim. Na realidade, ela pode fazer atividade todo dia, não tem problema. O que ela precisa fazer é combinar as intensidades das atividades que ela faz. Eu sou totalmente a favor de quem faz atividade todos os dias da semana. O grande problema é você atropelar essas atividades. Então, por exemplo, você tem lá de segunda a domingo, eu vou organizar como é que eu vou fazer o meu planejamento e vou organizar quais são as atividades que eu vou fazer. Principalmente se ela botou aí a dança no sábado, uma corrida no domingo, de repente ela faz uma musculação na terça e quinta. Não, ela faz de segunda a sexta. Não, tudo bem, mas ela não faz a mesma atividade todos os dias. Ela pode, por exemplo, nadar segunda, quarta e sexta, fazer musculação terça, quinta e sábado e correr no domingo, por exemplo. Estou chutando aqui. Eu fazia isso, eu ia à academia todos os dias, achava que se não folgasse nenhum, eu iria melhorar a performance. Só depois eu percebi que há essa necessidade. Renata, faz todos os dias, mas se puder deixar para ir ao cinema domingo, também é um exercício mental muito bom. Vamos continuar aqui, eu tenho outras perguntas aqui? Não, o pessoal pode continuar mandando. Tem aí mais, Michele? Então deixa eu entrar num outro assunto aqui, que eu queria entrar com vocês. A gente estava falando da questão social. O esporte melhora muito a questão social, né? Independente, mesmo que seja um esporte individual, ele melhora os relacionamentos humanos, não? Está aberto a todos aqui. Né, Paulinho? Eu acho que hoje a corrida
é a melhor atividade para o lado, falar assim, do lado social, né? Eu acho que hoje a gente busca, às vezes, determinados locais, muitas vezes mais para buscar o lado social, às vezes, muitas vezes, por causa da corrida, Passa né? até demais, né? Exatamente. Não, sem né? dúvida. E, por exemplo, eu já ouvi relatos de pessoas que, quando começaram a correr, achavam que a corrida fosse uma atividade extremamente solitária e conseguiram perceber que isso não funciona. Não, a família Paia aí corre aí numa interação que é uma beleza. Então, isso aí fica a prova. O quê? Tem uma... Ah lá, é um exemplo? Fiz 5 hoje, olha só. Direto, veio direto. Fiz 5 quilômetros ali e veio direto. Deixa eu aproveitar um pouquinho que o tempo está indo embora, né? A gente tem que correr agora contra o tempo. E eu queria convidar aqui, para se juntar a nós, aqui, ao nosso grupo, o Marcelo Vasconcelos. Marcelo, por favor, aqui. O Marcelo, deixa eu explicar aqui, da gente introduzir o Marcelo. O Marcelo Vasconcelos, ele é professor da UERJ, ele é pesquisador da UFRJ. E ele está com 2 livros aqui. Eu peço a alguém que peça. Michele, você pode pegar o livro aqui para a gente focar? Um deles é Atividade Física, Nutrição e Saúde. Políticas Públicas e Prevenção e Controle à Obesidade em Adolescente, que é este aqui, certo? Pode mostrar ali, Isso mesmo. Paulinho, ajudar. O segundo é este, que é Estado Nutricional, Tempo de Tela, Atividade Física, Escolares, Adolescentes. Ele é um dos autores professores, aqui um dos professores autores, que participou aqui das atividades hoje do stand da APAI. E eu pergunto ao Marcelo, e abro para toda a mesa aqui, a respeito desse assunto, né? Como é que pode? A questão da tela. A gente fala da tela, na minha geração, era a televisão. A babá eletrônica que impedia, atrapalhava, ela concorria com as atividades físicas. Hoje eu tenho uma tela muito menor e muito mais tempo com a pessoa, que é o celular. Isso é muito complicado. Esse tempo que o adolescente cada vez mais gasta ali, deixa de outras atividades ou lúdicas ou esportivas? Sim, primeiro agradecer aí o convite para estar participando. E dizer que hoje o tempo de tela, né, ele se soma. O tempo que eles passam, os adolescentes passam na frente do computador, na frente de um videogame, na frente da televisão e na frente desse celular. Esse tempo excessivo ali parado dessa tela passiva, né, ele deveria ser compensado com um tempo ativo. Mas não é o que isso acontece. Não sobra tempo, ficam 24 horas no Facebook, vai sobrar que horas para o tempo ativo? Não sobra, né? Então eles dizem, eu não tenho tempo de fazer uma atividade física. Na verdade, está havendo um mau uso desse tempo, em forma passiva. No livro você mostra isso, né? Deixa eu aproveitar com eles aqui para ver. Doutora, fazer atividade física no Facebook não, de certa forma, não adianta em nada, né? Não. Mas a tecnologia pode ajudar. Sim, como incentivadora, digamos assim. Sim, e associar a tecnologia às aulas. Acabou de sair um trabalho canadense, por exemplo, que aulas de língua estrangeira são melhor absorvidas, o conhecimento, né, o conteúdo melhor absorvido quando existe a aula junto com alguma atividade física, por exemplo, pedalando. Então, num grupo, né, comparando quem tinha aula normal e outro grupo em que os alunos pedalavam, eles conseguiam fixar mais a matéria. Então, conceitos novos durante atividades que habitualmente eram em repouso também pode mudar. Paulinho, você tem dificuldade, às vezes, de motivar seu aluno, que às vezes inconscientemente tira a cabeça do treino por causa do Facebook? Hoje esse é um problema recorrente, né? As pessoas até correm com o telefone, eventualmente recebendo chamadas, e aí tentam fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É complicado. Agora, eu acho que o grande segredo dessa história vem com o exemplo dos pais. O exemplo dos pais, eu acho que pode ser, não sei qual é a sua opinião, se pode ser um agente modificador desse, entre aspas, mau hábito de ficar muito tempo parado, sedentário, em frente às telas. Então, a gente percebeu isso também, discute isso no livro. Os pais, na verdade, são um modelo, um espelhamento. Se os filhos percebem em casa que há uma prática de atividade física, eles saem para caminhar, se eles fazem o esporte, se eles optam por algumas coisas mais ativas, por exemplo, eu vou subir um degrau de escada, eu vou evitar essa esteira aqui, eu vou fazer esse movimento aqui.
Então, eles tendem a copiar. Inclusive, a gente tem visto nas corridas da APAI o quanto de pais estão passando a levar os seus filhos. Né? Começaram a levar com o carrinho. Daquele bebê do carrinho? Marcelo, que o leva. Marcelo, né? Algumas vezes eu tenho corrido com meu filho. Ele chega sempre, tem 6 anos já. A Agatha daqui a pouco já vai treinar com a Márcia. Anos, o Miguel já corria. Desde 4 anos, meu filho já corria, já acompanhavam as corridas. Né? Isso é um modelo que ele tende a certamente. Agora, outro modelo que o Marcelo, do outro tema de um outro livro, que na verdade está nos dois também, é a questão da nutrição, né? Você, para ter qualquer tipo de exercício físico, qualquer bom rendimento, ou aproveitamento mesmo dos benefícios desse exercício, você tem que estar com uma nutrição adequada, né? Sim, a pessoa conseguir também conciliar é uma balança, é um equilíbrio, né? Não adianta eu realizar muito exercício e depois logo em seguida compensar tendo muita alimentação. Então, é conseguir ter um equilíbrio da alimentação correta, buscar um apoio. A APAI tem esse sistema do Saúde 10, de um nutricionista lá, de poder fazer um acompanhamento. Então, aqueles que desejam, procurem a APAI, a nutricionista da APAI, que ele vai orientar qual é a melhor alimentação que você pode ter, seja no dia antes da corrida, seja no dia da corrida, depois da corrida. Não ficar simplesmente numa coisa empírica, eu posso comer isso, eu posso comer aquilo. Não criar muitos tabus em relação à alimentação. É ter um equilíbrio que vai correr tudo bem. Paulinho, muita gente chega para treinar, principalmente quem quer perder peso de estômago vazio? Chega. Agora está em evidência o AIJ, que é a atividade aeróbia em jejum. A senhora recomenda isso, doutora? De jeito nenhum. É complexo. E aí o que acontece? Muita informação, mas depende da qualidade da informação, e aí a pessoa fica com aquela informação que talvez não seja tão específica para ela, e acabam acontecendo. É como a dieta da moda, né? Inventam cada coisa, aí a internet ajuda isso, né? Na proliferação. Inventam cada coisa, repetem 1000 vezes, que as pessoas acabam achando que é uma verdade, né? Tentar traduzir o perigo que é a atividade aeróbica em jejum. Você imagina que quando a gente acorda, a gente tem uma quantidade ainda de glicose circulando, você vai fazer o exercício, consome aquilo, e depois o organismo retira do que tem de estoque, né? Seja no músculo, seja o tecido gorduroso vai dar uma outra fonte de energia. O cérebro consome glicose apenas. Então, se vai fazer uma atividade física em jejum, a sua fonte de glicose se esgotou, porque você não comeu nada quando acordou, se tiver um mal-estar e desmaiar sozinho, o teu cérebro vai ficar sem consumir glicose. Isso pode levar a uma lesão cerebral irreversível. Não vale a pena. Márcia, o que você come antes de treinar, hein? Eu nunca gostei de correr em jejum, até porque, como ela acabou de falar, consome muito. Você não corre nada, né? O rendimento deve ser péssimo, não? Principalmente em treinamentos de alta performance. Então, eu sempre gostei de ingerir alguma coisa antes do treinamento. Eu acho muito importante. Certamente. Eu queria agradecer ao Marcelo. Marcelo, muito obrigado. Palmas para o Marcelo. Parabéns, aí foi uma surpresa, não estava programado e teve tudo a ver com o tema. Michele quer que eu acabe, mas eu não vou acabar não, Michele. Vou ficar mais pelo menos uns 10 minutinhos aqui, porque eu tenho muitas perguntas. Enquanto a Márcia responde uma pergunta, eu e a Fabiola vamos preparar o cenário aqui, certo? A pergunta que eu queria levar para a Márcia perguntaram para ela a respeito do patrocínio, se ela teve... Aqui eu sentei em cima da pergunta, olha só. Se ela teve muita dificuldade em conseguir patrocínio. Se o atleta tem. O atleta ou eu? Não, você como atleta. Tá. No início da minha carreira sempre é muito difícil, né? Eu acho que para você conseguir um determinado patrocínio, realmente você tem que atingir um determinado nível da sua carreira. Então, no começo eu tive muita dificuldade, eu passei durante muitos anos sem patrocínio, e depois de eu já ter viajado lá para fora, ficado um longo tempo na Alemanha, e isso que eu já tinha vários resultados muito importantes aqui no Brasil. E eu só fui conseguir um patrocínio depois, quando eu fui para a Alemanha, e eu ganhei uma prova que era muito importante lá, que foi o 25 quilômetros de Berlim. Foi dali que eu consegui um patrocínio, mas até então foi N resultados e eu nunca tive um suporte por trás. Falei assim, esse suporte eu vou conseguir dar continuidade no meu treinamento, não. Até então, realmente, eu me dedicava, eu conseguia, do jeito que dava a minha própria alimentação, seja outras
coisas que um atleta precisa para chegar lá no auge da carreira dele. E aí sim que veio o patrocínio. Sabe Mas quando foi você... muito difícil no começo. Eu imagino. Sabe quando você entra num espaço e aquela música forte começa a bater junto com o seu coração? Não é que você está apaixonado nem sempre, não. Às vezes, o compasso da música tem toda uma relação com os nossos batimentos. Pode coincidir. Isso pode ajudar, inclusive, no processo de reanimação. A Fabiola vai nos ajudar. O Henrique vai ser ali o nosso DJ. Pode passar. Eu seguro o teu microfone, Fabiola. Vamos lá. O Henrique vai ser o DJ e ela vai fazer aqui uma simulação junto com a música dos Bee Gees. Quem gosta de Bee Gees aqui? Pois é. Então, se a gente passar mal, essa pode ser o compasso certinho de fazer. Tem como soltar? Ela tem para explicar? Vou explicar um pouquinho antes. Qualquer um de nós pode ser surpreendido até aqui na Bienal com alguém que pode cair inconsciente. Isso pode acontecer, inclusive, na prática da corrida. Com alguém que a gente conhece ou não. O que fazer? Então, eu vou primeiro demonstrar o que a gente deve fazer e depois iniciar as massagens e aí o nosso... Ah, tá. Então, Henrique, segura um pouquinho aí a ansiedade. Vamos mostrar primeiro. Vamos lá, doutora. Pode. Eu seguro aqui para a senhora. Só lembrando aqui uma coisa. É muito questionado no mundo se é custo efetivo fazer avaliação médica antes de fazer atividade física. O que é mais custo efetivo de verdade é saber atuar na hora da parada cardíaca. Todo mundo quer estar numa situação antes disso, né? Então todo mundo faz avaliação médica de preferência. Mas presenciando alguém desacordado, alguém que caiu desacordado, ou que você encontrou desacordado, o seguinte procedimento deve ser feito, independente de ser profissional de saúde ou um leigo. Vamos lá. Tá dando para pegar bem aí? O pessoal de casa tá vendo pelo Face? Beleza. Moço, então você se certifica que a pessoa está desacordada. Vai que ela está bêbada, está dormindo, sei lá. Então, de preferência, apoiando nos ombros, para ela também não te agredir, se for o caso, né? Então, esse aqui está desacordado. Eu imediatamente peço a alguém, direciono ao pedido de ajuda e não genericamente. Alguém pede ajuda. Não, aponta para alguém. Você, chama 190. 190 não. O 90 também pode direcionar. O 92 é o mais apropriado. O 92 ou o 93, SAMU ou bombeiro. Chama imediatamente. Aqui pode ter um socorro com um desfibrilador automático. Então, você pede para alguém buscar também ajuda naquele momento. Imediatamente inicia as manobras. Sim. Então, no meio do peito, entre os mamilos, a gente tem o osso que é o externo. A gente direciona, coloca essa região da mão aqui. A palma da mão, um pouquinho abaixo da palma, né? Isso, essa região que seus... Antes do punho, digamos assim. Na mão antes do punho. Então, esticando o braço, essa região vai receber o peso do meu tronco. Então, eu posicionada, eu coloquei de forma consciente, né, voluntária, ele deitado, porque normalmente é assim que a gente vai encontrar, não numa maca, né? Ele vai estar deitado no chão. Então, apoia essa região, os braços esticados, não é dobrando, a outra mão por cima, e aí sim a música pode ser liberada. Vamos lá, Henrique? Vamos, primeira música, vamos lá, vamos lá. Tá pegando aí? Tá chegando? Quem quiser cantar pode acompanhar. Pode bater palma, vamos lá? Então percebam que meu braço está esticado. E o ritmo é 100 vezes por minuto. Mas não é para fazer 100 vezes só. É nesse ritmo continuamente. Deu 2 minutos, eu vou me cansar. E eu não vou conseguir mais fazer a mesma qualidade. Agora o refrão todo mundo sabe, hein? Vamos lá. Todo mundo sabe. Tem a live. Então deu 2 minutos, eu peço alguém para vir e fazer a mesma coisa que eu. Será que eu consigo, doutora? Vamos lá, ver se eu aprendi. Não vou conseguir, não. Vamos lá. Essa parte aqui. Isso. Nesse próximo. Exatamente. Ó o cotovelo. Isso, ó. Estica o cotovelo. O teu eixo que vai ser dobrado vai ser no quadril. Então, sobe e desce. Isso. Estica. Exatamente. Vamos bater palma. No ritmo, galera. Isso, sem dobrar. Agora, ele não tá levantando muito. Então, o coração é apertado e não consegue se encher de novo.
Exatamente, volta tudo. Exatamente. Muito bem. Sei lá. Salvei essa vida. Isso. A cada 2 minutos troca o massagista para conseguir fazer uma massagem efetiva. E nisso o socorro vem para tentar desfibrilação, se for o caso. Salvei essa vida, será, doutora? Tá salvo. Gente, obrigado aí todo mundo pela participação. A parte da descontração é boa, mas realmente é sério. Então você vê que você lembra da música, né? A pessoa pode lembrar. A música é um bom artifício para ajudar numa hora dessa. Uma pessoa leiga que nem eu. Fiquei lembrando da música ali, não errei o compasso. O técnico, né? Também lembra na hora. Também lembra? Lembra. Agora, existem outras músicas também? Ou essa é a sua preferência? Ou tem outras também? Vocês podem procurar na internet, no YouTube tem várias, com essa batida, de 100 vezes por minuto. Então tem músicas brasileiras, tem outras, tem que tentar decorar aquela que você tem mais afinidade. Para na hora do desespero, ela vir na sua memória e você conseguir salvar alguém. Exatamente. Obrigado. Palmas aí para a doutora. Doutora Fabiola, obrigado pela participação. Obrigado, Henrique, aí o nosso DJ, já está contratado pela PAI, para seguir aí nas nossas corridas. E chega uma pergunta aqui para o Paulinho, direcionada, ele não direcionou, mas pelo tema, que é o seguinte: já aconteceu de um corredor atleta de alto rendimento de rua, que nunca havia pisado numa esteira, ter muita dificuldade de andar nela. E como a esteira se movimenta e temos que acompanhá-la. Já consigo correr melhor na esteira e alcançar uma maneira positiva aqui. Ele disse, inclusive, livre de preferir treinar de rua, ou seja, conseguiu, pela forma aqui, a adaptação. Não tem um nome aqui, tem um nome? Não tem não. Mas é alguém quem fez essa pergunta? Ah, você é a nossa Pamela. Vem cá, Pamela. Deixa eu aproveitar, a Pamela ficou conosco todos os dias. Senta aqui, Pamela. Deixa eu agradecer. Dá um close na Pamela para ver como a Pamela é bonita. A Pamela ficou aqui trabalhando. Foi uma das pessoas aqui que se destacou aqui na APAI, aí no nosso trabalho do dia a dia aqui no stand. Então, Pamela, eu pulei aqui um trechinho. Então, refaça a pergunta, por favor. Na verdade, é difícil escrever o que eu queria perguntar realmente. Eu sou formada em Educação Física e, assim, teve um evento quando eu estava morando em Salvador que tinha os corredores de rua que iam pegar o kit no shopping. Só que eu estava fazendo uma ação para uma academia que era para fazer uma atividade na esteira para ganhar um prêmio. E esse corredor corre muito, mas não conseguia nem andar na esteira. Ele não conseguia mesmo, parecia criança. E eu, por exemplo, já consigo correr muito melhor na esteira, porém eu prefiro correr na rua e meu alto rendimento na rua não é igual ao meu pace na esteira. Então eu queria saber uma dica que poderia me dar até, porque eu sou atleta de futebol, apesar de ter essa cara de bobó, tudo, mas eu sou de futebol e assim, eu gostaria de correr e eu não consigo correr com, não sei, minha característica melhor é de explosão e não de continuidade, entendeu? Bom, vamos lá. Essa adaptação existe realmente. A pessoa que está totalmente adaptada a treinar na rua e vai pela primeira vez para a esteira, ela sente dificuldade. Alguns vão ter uma dificuldade maior, outros vão ter uma dificuldade menor. Mas existe e é necessário um processo de adaptação. Porque, na realidade, na esteira, quem está correndo é a lona que está correndo abaixo de você e você está fazendo pequenos saltos mais para cima do que para frente. Então, quer dizer, muda bastante o padrão de corrida em relação à rua para a esteira. Então, existem pessoas que vão apresentar dificuldade, bastante dificuldade, para correr na esteira se elas não estão adaptadas. Provavelmente ele não fez nenhum teste ergométrico, porque se tivesse feito, ele já teria adaptado a ficado reprovado, né? No teste ergométrico. Na realidade, a dica é começar um processo de adaptação, intercalar a caminhada com trote, até ele se sentindo, inclusive, confortável e sem medo de cair, porque isso é uma coisa que acontece bastante. Como as pessoas que chegam pela primeira vez na esteira, ela fica na dúvida se ela segura na frente, se ela segura do lado, se ela corre, se ela olha para o painel, se ela olha para a lona. Então, quer dizer, num primeiro momento é muita informação para aquela pessoa que está chegando pela primeira vez. Você não deve segurar, não consigo. Tem que ter um efeito psicológico. Eu tenho que estar com a mão em alguma parte daquela base. Não deve segurar, inclusive, porque quem tem o objetivo de ter um maior gás de energia, desde o momento que a pessoa segura
ela diminui o gasto de energia que ela está tendo em função daquele apoio que ela está tendo ali. Também não pode parar de uma vez só, né? Também não pode parar de uma vez direto, só. Senão o teu corpo continua andando sozinho, né? Pode falar, doutora. Vou aproveitar aí o gancho, que a maior causa de mal-estar, de colapso depois da corrida é quem para subitamente, seja para tirar o chip do tênis, cruzou a linha de chegada, continua no trotezinho, continua andando, não para subitamente. Porque a circulação da musculatura está muito mais enriquecida, né? 80% do sangue vai estar desviado para os músculos. Então, naquele momento, se você para subitamente, pode faltar sangue para o cérebro, você ter um mal-estar, um quase desmaio ou até um desmaio. Queria agradecer a Pamela. Ô, Márcia, você treina bem esteira ou não gosta? Ou é necessário às vezes? Particularmente, bem sincero, eu nunca gostei muito de esteira. Até como o Paulinho falou, você pisa, não é você que corre. É diferente você correr num asfalto, num ar livre, do que você correr num lugar fechado, como é o caso da esteira. Então, eu acho que para mim ele exige muito mais concentração. Então, eu nunca gostei. Eu sempre gostei de treinar ao ar livre. Mas não discordo de quem gosta de treinar esteira. Eu acho que é importante que nem sempre as pessoas têm tempo em algum lugar treinar. Pois é, eu volto para o Paulinho em relação a isso, né? As academias, elas vêm crescendo justamente disso. Cada vez mais faltam espaços na cidade para a gente poder praticar exercício. E às vezes você precisa de algo perto da sua casa ou perto do seu trabalho. Então, as academias podem ajudar nisso. Eu aproveito, deixo aí uma surpresa. Em breve, a PAI vai ter grandes novidades nesse setor para você. Então, você em breve vai ter novidades em relação a isso. Paulinho, a academia, muita gente não gosta. Acha que é claustrofóbica, fecha, mas é algo necessário para os dias de hoje, um grande centro, uma grande cidade como o Rio de Janeiro, né? Sim, sem dúvida. Apesar de no Rio de Janeiro a gente ter a possibilidade de praticamente todo mundo conseguir sair de casa já correndo ou conseguir um espaço para treinar a corrida outdoor perto de casa, as academias funcionam num agente facilitador, inclusive com relação ao horário de treinamento. Porque você pega, por exemplo, Rio de Janeiro, no verão senegalês que a gente tem, se você não consegue fazer atividade física muito cedo ou muito no final do dia, você está fadado a não fazer atividade. E aí, nesse caso, a academia com esteira, com um espaço climatizado, ela encaixa bem para poder você chegar lá a hora que for, independente da temperatura que está fazendo lá fora, e poder fazer o seu treinamento. O pessoal vai me matar, mas eu não vou acabar agora, não. Porque você puxou justamente num assunto, exatamente é algo que também me chama a atenção. O Rio de Janeiro não é um bom lugar para o esporte, por nossas questões climáticas, é? Não, não é que não seja bom. É bom por um lado e complica por outro. Você tem que se adaptar. Como é que você vai fazer para fazer um treino, por exemplo? O cara vai correr 10 quilômetros, 15 quilômetros e não consegue correr muito cedo porque tem algum compromisso. Como é que ele vai fazer isso? Ou 5 quilômetros. A possibilidade dele ir para uma esteira viabiliza. Mas isso diminui. Eu consigo superar isso com treino, com adaptação, ou diminui mesmo o calor, diminui o rendimento daquele atleta? Não, o calor diminui o rendimento daquele atleta. Tem pessoas que sentem mais, tem pessoas que sentem menos, tem pessoas que no calor crescem em relação a outras, mas se você pegar a mesma pessoa em dois momentos de temperatura diferentes, com certeza com a temperatura mais amena, ela vai evoluir melhor. O inverso também funciona. Se você estiver num lugar muito frio, também pode ser que a sua performance caia. Eu acho que é pior ainda, muito frio, né? Entendeu? Então, quer dizer, os extremos são muito complicados nesse processo. Daqui a pouco nós vamos conversar com Elisângela, quem está aqui, e a Eva, são as professoras autoras, está ali mandando beijo ali. Elisângela, daqui a pouquinho, e a Eva, nossas professoras autoras, que vão estar conosco aqui daqui a pouco. Eu peço um pouquinho de paciência a elas, que eu pergunto à doutora, aqui, Fabíola Schwartz, exatamente isso. Eu tenho que ter uma preocupação toda especial em prática esportiva, seja eu atleta ou não, durante o verão, que é quase 365 dias no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Então, para os treinos e para as provas, não começar desidratado. Tem gente que já chega desidratado. Uma dica é olhar a cor da urina. Então, se ela está muito acastanhada, não está um amarelo claro, provavelmente você está precisando se hidratar mais. Não deve, por outro lado, fazer uma hidratação exagerada. Isso não costuma ser... Senão pesa a barriga, você não corre nada, né, Márcia, com a barriga cheia, né?
Acho que durante o treinamento, acho que existe uma quantidade para você se hidratar, de goles de água. Então, desde o início até o final, sempre desidratando. Pois é, isso me incomoda, doutora. Fala, você tem que beber 2 litros de água por dia. Como se fosse uma regra que servisse para todo mundo. A minha necessidade é diferente da senhora, não? Sim, e vou te dizer que tem doenças cardíacas, o paciente tem uma quantidade muito limitada de água que ele deve beber. Né? Por outro lado, outras doenças exigem que o indivíduo beba... Por que beber água exige esforço do coração? Para o coração que tem disfunção. Entendi. Então, para um coração cansado, ele funciona com menos força, tem que beber menos líquido, senão a pessoa fica inchada. Mas, enfim, isso aí, o próprio médico da pessoa vai dar instrução em relação a isso. Mas fazer uma prova desidratada ou terminar desidratado pode ter um custo de terminar no departamento médico, né? No Sim. posto médico, terminar com muitas câimbras. Então, manter a hidratação ao longo da prova é muito importante. E também utilizar a água para esfriar um pouco, jogar um pouco na cabeça. Pode ser gelada, né, doutora? Senão dá um choque térmico ali, né? Não chega a dar um choque térmico, Não dá, é uma não? quantidade pequena. Gelada? Não dá, não. Eu sempre achei que dava. Márcia, você veio do Sul, né? Que lugar? Eu sou de Santa Catarina. de Santa Joinville. Catarina. Como é que você se adaptou aqui com a sua vida de atleta, com esse calor aqui do Rio de Janeiro? Eu acho que tudo é uma adaptação, né? Quando você gosta do que você faz e como eu iniciei a minha carreira lá, e eu há 25 anos eu sabia que para mim dar continuidade e ser atleta que eu gostaria de ser, eu teria que vir para o Rio de Janeiro, porque eu conheci a pessoa que realmente foi meu treinador durante os anos todos da minha carreira, então foi uma adaptação muito boa, não senti muito calor. Eu sempre gostei de treinar muito no calor, de correr no calor, então o Rio de Janeiro foi a minha cidade madrinha, onde projetou a minha carreira como atleta. Certamente. Gente, eu vou ter que encerrar aqui, senão vão nos expulsar. Eu peço ali, cadê a Eva e a Elizabeth? Elisângela, cadê? Vem cá para mostrar vocês, vem cá. Pois é, são as nossas professoras autoras que nós temos aqui. Aqui para a câmera ver, por favor. Rapidamente, antes de eu abrir o espaço para vocês, seu livro é sobre o quê? Eu tenho vários livros. Não, mas só dá para falar um, senão matam a gente com o tempo. O meu primeiro é de crônica. Então a gente vai apresentar as crônicas. Vamos lá, também ela que veio aqui nos visitar todos os dias e que hoje, daqui a pouquinho, um instante, está lançando o livro. Qual é o livro? Quem eu sou? Livro infantil. Quem é? Eu, Elisângela Medeiros. Pois é, eu sou Luiz André Ferreira e esse aqui é o time que nós tivemos o privilégio de ter aqui na APAI. Muito obrigado a Fabiola Schwartz. Fabiola, ela é uma das maiores cardiologistas do Rio de Janeiro. Não tem nem dinheiro para pagar uma consulta com ela, de tão caro que deve ser. Então, muito obrigado pela atenção. Eu sei, Fabiola, você trabalha com maratona, hoje teve corrida, sempre tem alguma prova. Muito obrigado pela atenção. Passa o microfone para ela rapidinho, Márcia. Muito obrigado pela atenção, o carinho que você teve com a PAI, o empenho aqui. Muito obrigado e as portas estão sempre abertas para você. Agora aprendeu o caminho, não somos só na Bienal, não. A gente está no centro da cidade, as portas abertas. Muito prazer, muito obrigada, André. Há 7 anos eu trabalho na equipe médica da Maratona do Rio, que tem desenvolvido um trabalho muito legal e serve de exemplo para outras provas no Brasil. Não tenho só meu consultório, eu trabalho pelo SUS no Instituto Nacional de Cardiologia, mas tem que ter doença grave para estar lá. Então eu não recomendo vocês. Então eu vou me matricular na corrida e vou passar mal que ela me atende, é uma forma indireta, olha só. Muito obrigada Obrigado a toda a PAI. E que os corredores, que os associados corram. Sim, nossos associados correm muito. Isso aí a gente não pode reclamar, não. Pelo contrário, como aproveitam o benefício, a gente quer crescer sempre mais. Então, fica aí na corrida que você participa, certamente tem muitos associados da PAI sempre. Tem muitos associados. É com muito prazer que a gente recebe vocês lá correndo e, eventualmente, se alguém precisar... Mas a gente não passa muito mal, não, né? Não, mas se precisar, a gente vai estar lá para atender. Tá bom. Márcia Narlock, obrigado pela participação. A Márcia também deixou as crianças em casa lá. Nem sei com quem que ela deixou. Deixou sozinhas, não, né? Não dá, né? Senão chega lá e pegaram fogo na casa. Mas aí deixou as crianças um domingo, é um dia de descanso. E ela prontamente, quando a gente convidou, ela veio participar. Muito obrigado, Márcia, mais uma vez estar conosco. Obrigada, André. Obrigada aí a todos. Eu gostaria de dizer assim, aproveite esse benefício que a PAI oferece a vocês, tanto as provas final de semana e principalmente hoje os polos, como a gente falou logo no início desse bate-papo aí, que esporte é saúde. Obrigada a todos aí. Paulo Henrique Carvalho, muito obrigado, tive o prazer de conhecer também hoje aqui. Paulinho, muito obrigado pela participação.
é excelente. Eu sei que esteira é chato, desculpe, é minha opinião, mas é necessária. Muita gente acha ela chata? Muita gente acha, mas pode fazer parte de um treinamento desde o momento que você varie bastante. O Paulinho, infelizmente o tempo não dá, porque tanta coisa, fica o convite para ele lá na TV APAI. Ele tem toda uma técnica para fazer que isso não fique chato. Então ele vai, os três aqui estão tentando sair pela tangente, mas se comprometeram diante das câmeras que vão me transformar num atleta em 2019. Então vou procurá-los e vou cobrar por isso. Em 2018 você vai correr uma das provas da Maratona do Rio. Muito otimista ele. A gente vai preparar você. Obrigado, Paulinho, pela participação. Vocês têm algum site que vocês queiram deixar, algum espaço, Paulinho, para comunicação eletrônica? Tem pode pôr pro meu e-mail, paulohtreiner@hotmail.com. Devagar, Paulo. E paulohtreiner@hotmail.com. E a mensagem mais importante aqui é que vocês realmente aproveitem toda essa possibilidade de benefícios e de profissionais que vocês têm acesso, porque isso vai fazer diferença na qualidade de vida de vocês daqui para frente. A Márcia, você tem algum contato eletrônico? Quer deixar? Sim, eu tenho. Que alguém quiser alguma dica, alguma coisa, pode ser pelo e-mail, marcianarlock, tudo junto, @gmail.com. Ou lá pelo Facebook, se colocar Márcia Narlock, eu já aceito e posso dar alguma dica. Fabiola, você tem algum contato eletrônico que queira deixar? Fabiola Schwartz, seja o blog, seja o Facebook, vocês vão me encontrar. Mas eu vou fazer um pedido, divulguem esse bate-papo. A gente teve a massagem cardíaca, pode salvar vidas, a gente está falando de atividade física, de correr do sedentarismo, então se for para deixar um pedido, é esse, compartilha com quem você gosta. Gente, muito obrigado pela participação, obrigado por todos presentes aqui. Eu queria aproveitar esse momento, lembrar que nós estamos transmitindo pelo Facebook. A audiência foi boa, Bianca? Foi quanto? Tem aí já mensurado? Então depois a gente vai dizer, a audiência vem surpreendendo, gente. Você sabe que o Altos Papos, deixa eu explicar para você que está em casa, a gente estava tendo a dúvida, leva ou não leva para a Bienal? Será que funciona na Bienal? Ficou essa dúvida. Vocês sabem que foi uma das maiores surpresas aqui da Bienal, tanto a presença de pessoas no nosso estande, o coração é grande, mas o espaço ficou pequeno, para a quantidade de pessoas que ficam 2 horas, às vezes, em pé aqui, para ouvir o que nós estamos falando, como também a audiência de casa. Então, é um compromisso nosso, já é certo, a presidência já encampou, Altos Papos não vai ficar restrito à Bienal, já faz parte do calendário de benefícios da APAI. Então, você pode contar com isso. Eu queria fazer um outro convite para vocês. Vocês sabem que nós estamos num momento de transição. E a gente sempre tem que estar evoluindo. E uma das preocupações da APAI é sempre em tecnologia. Sempre estamos também preocupados com isso. Eu convido vocês essa semana, eu não vou dizer o dia certo, porque toda migração tem uma alteração, mas essa semana vai ser um momento histórico para nós da APAI e para vocês de casa. Nós estamos reformulando totalmente o nosso site. Ele vai ficar muito mais responsivo, ele vai ficar muito mais fácil de navegar, muitos outros serviços nós vamos poder expor de uma maneira muito melhor para você associado e para quem não é associado, já que o nosso site é APAI, quem está nos conhecendo pelo Facebook, ou conheceu aqui as pessoas aqui que estão em pé em volta do nosso estande, podem nos conhecer, ter informações sobre a APAI, tudo no nosso site, www.apai.org.br. Não sei se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta ou se é sexta, não vou dizer o dia, porque essa fase de migração vai e volta. Nós estamos em fase com os 2 sistemas juntos, mas pode ter certeza que você vai receber o que há de mais moderno. E deu muito trabalho, hein? Vocês não têm ideia do trabalho que deu. Então, contamos com você e através do site você vai ter mais acesso, mais fácil ainda, através da Rádio APAI, que você já ouve imediatamente quando entra, a TV APAI, que está participando aqui junto com toda a APAI nesse evento. Você vai poder acessar os nossos vídeos, os nossos programas. A revista APAI Educar, você também tem a versão digital, sempre com notícias plus, além das notícias impressas. Então, tudo isso de uma maneira muito mais fácil. Se você não gostou ou se quer sugestão, pode puxar a nossa orelha. O nosso contato é comunicação@apai.org.br. Comunicação
Na internet ela é burra, né? Não bota nada do português. É comunicacão, sem cedilha e sem acento. Mande sugestões que nós estamos fazendo esse site justamente para vocês. Muito obrigado a todos pela participação. Lembrando, gente, esporte é os pilares da PAI. É saúde, esporte é educação, esporte é lazer, esporte é social. E quando a gente fala de esporte, empolga tanto que estoura o tempo. Obrigado pela participação.